Olá, amigos e amigas do Livro do Aprendiz. É um prazer tê-los conosco hoje. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos histórias inspiradoras de fé, coragem e superação. E se você já é um de nossos telespectadores fiéis, obrigado por estar de volta. Hoje, vamos nos aventurar em uma história fascinante e incrível, a de João, o apóstolo que desafiou a morte e sobreviveu a um castigo brutal, tudo por sua fé inabalável. Você vai se surpreender ao saber como João, o discípulo amado de Jesus, foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e saiu vivo, sem um arranhão sequer. Mas antes de chegarmos ao grande milagre, é importante entendermos quem foi João e o que ele representava para a história do cristianismo. João não foi apenas um discípulo qualquer. Ele foi um dos mais próximos de Jesus, testemunhando milagres poderosos e vivendo ao lado de Cristo em momentos cruciais, incluindo a crucificação. E mais, João foi um dos poucos apóstolos a ser presente na última ceia e o único a ficar de pé ao pé da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus. Sua relação com o Salvador não era apenas a de um seguidor, mas a de um amigo fiel, que viu o melhor e o pior da jornada de Jesus. Mas o que realmente nos surpreende, e é o centro da nossa história de hoje, é o fato de João ter sido condenado à morte de uma maneira cruel, em uma tentativa de silenciar a mensagem cristã. E a razão pela qual ele sobreviveu vai além da explicação natural. Foi, sem dúvida, um ato de fé e uma intervenção divina. Agora, para você que está curioso sobre como ele desafiou as leis da natureza e saiu ileso de uma situação que muitos considerariam impossível de sobreviver, fique até o final, porque o que aconteceu a seguir vai deixar você sem palavras. Não é só uma história sobre sobrevivência, mas sobre a verdadeira força da fé em Deus. Fique com a gente, porque, além do milagre de João, vamos explorar o contexto histórico da perseguição cristã no Império Romano e como a fé se manteve firme mesmo diante da adversidade. Você não vai querer perder o próximo capítulo, onde vamos contar como esse evento extraordinário se desenrolou diante dos olhos do imperador romano. Prepare-se para se surpreender. Estamos no final do século I, um período marcado por um crescente conflito entre o Império Romano e a nova fé cristã, que se espalhava como fogo por todo o império. O governo de Domiciano, imperador romano conhecido por sua brutalidade e tirania, estava em plena ascensão. Domiciano era temido não apenas pela sua obsessão pelo poder, mas também pela sua sede implacável de controle sobre todos os aspectos da vida do império. Em seu reinado, ele se proclamou como um deus, exigindo adoração e reverência, um ato que seria um verdadeiro teste para os cristãos, que acreditavam em um único Deus. Essa perseguição feroz contra os seguidores de Cristo atingiu seu ápice durante o reinado de Domiciano. A fé cristã, que vinha crescendo em várias regiões do império, era vista como uma ameaça direta à ordem estabelecida. Os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, incluindo o imperador, e rejeitavam o culto à personalidade de Domiciano, que exigia ser adorado como um Deus vivo. Essa atitude desafiadora colocava os cristãos na mira das autoridades romanas. João, o apóstolo que estivera ao lado de Jesus durante os momentos mais significativos de sua vida, agora se via no centro desse conflito. Como um dos líderes proeminentes do movimento cristão, ele se tornou um alvo para os romanos. Acusado de heresia, insurreição e de propagar um movimento religioso que desafiava o império, João foi preso. A acusação de pregar a adoração de um único Deus em lugar de adorar o imperador romano era uma ofensa grave, capaz de levar à morte. Em um momento crítico, quando as autoridades romanas tentaram sufocar o crescimento do cristianismo e intimidar seus seguidores, João foi condenado e levado a um julgamento implacável. Seu destino parecia selado, mas ele estava determinado a não negar sua fé. A sentença que lhe foi imposta foi cruel. Ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, uma forma brutal de tortura e execução utilizada para intimidar aqueles que se opunham ao império. No entanto, João não foi o único a sofrer durante esse período de intensa perseguição. Milhares de cristãos foram martirizados, queimados nas fogueiras, crucificados e até lançados às feras nos circos romanos,
tudo para alimentar o desejo de Domiciano de erradicar qualquer oposição à sua autoridade. Para os cristãos, essas provas de fé não eram apenas sofrimento físico, mas também um testemunho do poder e da glória de Deus, que o sustentava mesmo nas circunstâncias mais terríveis. João, com sua fé inabalável, foi uma figura de resistência e coragem em tempos de grande adversidade. Seu testemunho se tornou um farol de esperança para os cristãos perseguidos. Mas o que aconteceu quando ele foi lançado no caldeirão de óleo fervente vai além da compreensão humana, e sua sobrevivência não pode ser explicada apenas por leis naturais. Foi um milagre que solidificou ainda mais sua posição como um dos pilares da fé cristã. João, o discípulo amado de Jesus, foi finalmente levado a Roma, onde enfrentaria um destino sombrio. O Império Romano, em sua tentativa de eliminar o cristianismo, havia decidido que a única maneira de silenciar João e a mensagem que ele pregava era dar-lhe uma sentença exemplar. O tribunal romano, reunido diante de uma grande multidão, acompanhava com expectativa o julgamento daquele homem que desafiava as ordens do imperador Domiciano. Diante de todos, João foi acusado de heresia, de ser um líder subversivo e de pregar a fé em um único Deus, o que era uma afronta direta à deificação de Domiciano e ao sistema de culto ao imperador que ele tentava impor por todo o império. Ao ser chamado a se defender, João manteve sua postura firme, expressando seu compromisso inabalável com sua fé. Ele não se curvou diante da ameaça de morte, nem tentou negar a verdade que havia aprendido diretamente com Jesus. O julgamento foi rápido e impiedoso. Domiciano, que já havia demonstrado sua intolerância para com os cristãos, condenou João a uma morte cruel. Ele seria lançado em um caldeirão de óleo fervente. Essa era uma prática extremamente violenta e humilhante, usada pelo império para punir aqueles que desafiavam sua autoridade. O calor do óleo, a uma temperatura mortífera, deveria destruir o corpo do condenado em questão de minutos. A expectativa era de que João, como todos os outros que haviam sido submetidos a esse castigo, não sobreviveria. A condenação foi recebida com um silêncio profundo. Todos sabiam que o fim de João estava próximo, e a tortura que ele enfrentaria seria insuportável. Mas, mesmo diante do cenário de dor iminente e da morte que parecia certa, João se manteve inabalável em sua fé. Ele olhou para o imperador e, com uma coragem que surpreendeu até os soldados, aceitou sua sentença. Não havia medo em seus olhos. Para ele, a morte não era o fim, mas a oportunidade de ser mais próximo de Cristo, como ele mesmo costumava ensinar. João sabia que o martírio era um testemunho de sua fé, e ele estava pronto para enfrentar o sofrimento, completamente entregue à missão que Deus lhe confiara. Sua atitude calma e resoluta diante da morte era um reflexo da confiança absoluta que ele tinha na promessa de Jesus, de que nem a morte poderia separá-lo do amor de Deus. A execução de João estava marcada para ser um espetáculo, uma forma de reforçar o poder de Domiciano sobre aqueles que ousavam desafiar o império. Mas o que ninguém esperava, o que nenhum soldado poderia prever, era o que aconteceria em seguida. Com a sentença pronunciada, João foi rapidamente conduzido ao caldeirão de óleo fervente, uma cena que, para qualquer outro, seria o prenúncio de uma morte dolorosa e irreversível. O calor do óleo atingia temperaturas tão extremas que o corpo humano, em contato com ele, se desintegraria em questão de minutos. Aqueles que estavam presentes no tribunal, ansiosos para testemunhar a execução de um inimigo do império, aguardavam o momento com uma expectativa gélida. A morte de João parecia certa, e a crueldade do castigo era o que tornava a cena ainda mais aterradora. Quando os soldados empurraram João em direção ao caldeirão, a multidão contida soltou um suspiro coletivo, preparando-se para presenciar a tragédia. O som do óleo borbulhando ecoava nas pedras da praça, e o ar pesado parecia prenunciar a fatalidade. Com a presença do imperador e de outras autoridades romanas, a expectativa era clara: João não sobreviveria. Mas o que aconteceu a seguir foi absolutamente inesperado. Quando João foi submerso no óleo fervente, o impossível aconteceu. Ele não apenas sobreviveu, mas saiu do caldeirão completamente ileso. Suas roupas não estavam queimadas, seu corpo intacto,
e seu semblante sereno, como se nada tivesse ocorrido. Seu cabelo estava intocado, e sua pele, antes exposta ao calor letal, não apresentava nenhuma marca, cicatriz ou sinal de sofrimento. Ele estava em perfeita saúde, sem nenhum indício do que deveria ser um sofrimento indescritível. Era como se ele tivesse sido protegido por uma força divina, algo além do entendimento humano. A visão de João saindo do caldeirão foi um choque para todos presentes. Aquela cena desafiava as leis naturais e falava de um poder que ninguém poderia contestar. Os soldados, atonitos, olhavam para ele sem entender o que havia ocorrido. O imperador Domiciano, o homem que esperava usar a morte de João para reafirmar seu domínio, ficou perplexo e silencioso. Seus olhos se fixaram em João, que agora estava de pé diante dele, vivo e sem qualquer dano. A multidão, em um silêncio absoluto, não sabia o que pensar. Esse milagre sobrenatural foi uma clara manifestação do poder de Deus sobre a morte e sobre as forças do império. Para João, aquele não foi apenas um ato de sobrevivência, mas uma prova visível de que ele estava sendo guiado e protegido por uma força maior. Não havia explicação lógica ou científica para o que havia acontecido, apenas a certeza de que o poder divino havia se manifestado de forma poderosa e indiscutível. Ao ver o que havia acontecido, alguns dos presentes começaram a murmurar, outros se ajoelharam em reverência, e muitos se perguntaram se realmente estavam testemunhando um milagre. Mesmo o próprio imperador, embora inicialmente chocado, não pôde deixar de perceber que algo muito além de sua compreensão estava em jogo. João não só havia desafiado a morte, mas havia feito isso de uma forma tão impressionante que ninguém mais poderia negar a força de sua fé. Após o incompreensível milagre da sobrevivência de João, Domiciano, o imperador romano, ficou visivelmente atônito. A princípio, ele se manteve em silêncio, observando o discípulo de Jesus, agora em pé diante dele, sem um único sinal de dor ou queimadura. O que deveria ser uma cena de triunfo para o imperador e um exemplo do poder de Roma havia se transformado em um momento de profunda reflexão. O que acontecerá era impossível de explicar com as leis da física ou da razão humana. O calor do óleo fervente, a violência do castigo, a expectativa da morte, tudo isso havia sido desafiado de maneira tão clara que nenhuma explicação racional parecia suficiente. Domiciano, em sua ira inicial, hesitou por um momento. Aquela era uma afronta não apenas ao império, mas à própria autoridade do imperador. Ele, que havia ordenado a execução, agora se via incapaz de compreender ou contestar o que acabará de testemunhar. O imperador, diante desse milagre, não ousou tentar outra execução contra João. Uma segunda tentativa poderia ser vista como um desafio direto ao próprio império, mas a visão do discípulo de Cristo em pé, ileso, agora desafiava o próprio poder de Domiciano. A reação de Domiciano foi, em grande parte, de um silêncio cauteloso. Ele sabia que algo muito maior estava em jogo. A ideia de tentar novamente matar João parecia fútil, e a ideia de desafiá-lo novamente poderia ter consequências impensáveis. A multidão, que até então esperava pela execução, agora se encontrava em um estado de confusão, reverência e até temor. A mensagem era clara: o Deus de João havia intervindo de forma milagrosa. João, por sua vez, não exibia raiva nem exultação. Sua presença ali, vivo e intacto, era prova irrefutável de que ele estava sendo protegido por uma força divina. Ele sabia que sua missão na Terra ainda não havia terminado e que aquele milagre era apenas um dos muitos sinais da obra de Deus em sua vida. João se tornou ainda mais conhecido por todos ao seu redor. Sua história, que antes era contada apenas entre os cristãos, agora se espalhou rapidamente, conquistando a atenção até daqueles que o perseguiam. Com o milagre testemunhado por muitos, João não só passou a ser visto como um homem de grande fé, mas como alguém ungido por Deus, um servidor divino escolhido para desafiar até as leis naturais. O que ele havia experimentado era incompreensível à luz da lógica humana, mas para os cristãos e os seguidores de Cristo, era simplesmente mais uma prova do poder de Deus. Para Domiciano e para todos que testemunharam o milagre, a proteção divina sobre João se tornou inegável.
Aquele momento não apenas silenciou os inimigos do cristianismo, mas também os fez refletir sobre a realidade espiritual que transcende o poder terrenal. João havia se tornado um símbolo vivo da resistência divina e, ao sobreviver, reforçou a mensagem de que não há força humana capaz de impedir o cumprimento dos desígnios de Deus. Embora tenha sobrevivido ao caldeirão de óleo fervente e sido testemunha de um milagre que desafiava a lógica humana, João não estava livre. Apesar de sua fé inabalável e da proteção divina que o acompanhava, o imperador Domiciano não via outra forma de acabar com sua influência e testemunhos sobre o cristianismo. Assim, João foi exilado para a remota ilha de Patmos, um local isolado no mar Egeu, distante das comunidades cristãs e da civilização. Patmos, uma ilha rochosa e desabitada, era usada pelos romanos como um local de exílio para prisioneiros políticos. João, agora um homem de idade avançada, foi forçado a viver ali, afastado de seus discípulos e irmãos na fé. A ilha, sem recursos e de difícil acesso, era o local perfeito para o império tentar silenciar João, pois ali ele ficaria sozinho, longe de qualquer apoio ou comunicação com o mundo exterior. Mas, mesmo no exílio, Deus tinha grandes planos para João. Embora seus dias de convivência com outros cristãos e sua pregação direta estivessem, aparentemente, acabados, o Senhor não havia terminado com ele. Na ilha de Patmos, João experimentaria uma das revelações mais poderosas de toda a história cristã. Foi nesse isolamento forçado, nesse lugar de aparente desespero, que ele recebeu a visão que se tornaria o livro de Apocalipse. Em meio à solidão, ao trabalho forçado e à árdua vida na ilha, João se manteve fiel à sua missão, e Deus se revelou a ele de forma profunda e sobrenatural. Durante essa época de exílio, João, o discípulo amado, se tornaria o mensageiro das últimas visões sobre o fim dos tempos. O Apocalipse, como sabemos, não é apenas uma obra de julgamento e destruição, mas também de esperança, revelando a vitória final de Cristo sobre o mal e o estabelecimento de seu reino eterno. João, mesmo sendo marginalizado e isolado, continuou a ser o instrumento de Deus. Patmos, que poderia ser vista como uma prisão, transformou-se no lugar de revelação divina. Ao invés de se render à desesperança, João permaneceu firme e recebeu uma mensagem que não apenas fortaleceria os cristãos de sua época, mas também serviria como um farol de esperança para gerações futuras. Este capítulo de sua vida, aparentemente marcado pelo sofrimento e pelo isolamento, seria essencial para o cumprimento do plano divino. João, longe de ser um prisioneiro sem propósito, se tornaria um dos maiores profetas da história cristã, testemunhando o futuro de um modo único, sob a orientação direta de Deus. Enquanto João estava isolado na ilha de Patmos, longe de sua comunidade e sofrendo os rigores do exílio, Deus revelou-lhe visões poderosas e apocalípticas que se tornariam o livro de Apocalipse. Esses momentos de revelação não eram apenas simples sonhos ou figuras enigmáticas, eram mensagens diretas de Deus, repletas de simbolismo e mistério, transmitindo verdades profundas sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo. Essas visões não se limitam apenas ao futuro. Embora o livro de Apocalipse seja comumente associado a previsões sobre o fim do mundo, ele também é uma mensagem para os cristãos de todas as gerações, um chamado à perseverança na fé, mesmo diante das adversidades e perseguições. João, com seu coração inflamado pela experiência com Jesus, transmitiu a seus leitores uma mensagem de esperança e vitória. Nas suas visões, João testemunhou grandes batalhas espirituais, a derrota das forças do mal e a gloriosa segunda vinda de Cristo. Ele viu anjos poderosos, selos quebrados, trompetadas celestiais e um novo céu e uma nova terra. Tudo isso foi registrado em suas palavras, com um simbolismo profundo que até hoje desafia estudiosos e crentes a entender o significado total dessas imagens. Porém, no meio dessa visão do Apocalipse, João não apenas viu destruição, mas também viu a vitória de Deus sobre o mal. O livro de Apocalipse é um testemunho de que, apesar de toda a opressão e sofrimento que os cristãos enfrentam, a promessa de Deus é que o bem prevalecerá no final. Cristo, o Cordeiro imolado, será exaltado como Rei dos Reis, e os fiéis serão recompensados. Em meio ao caos descrito,
há uma mensagem de vitória e esperança. Não temas. As palavras de Jesus para João ecoam no coração de todos que leem suas palavras até hoje. As visões de João nos ensinam sobre a importância da perseverança, do compromisso com a verdade e da fidelidade a Cristo, mesmo diante da perseguição e da adversidade. O livro de Apocalipse não é apenas um livro sobre o fim do mundo, mas sobre como viver em fidelidade até o fim. Através de suas visões, João nos deixou um legado eterno de esperança, um lembrete de que, embora o mal pareça dominar temporariamente, Deus triunfará e os justos serão recompensados. Portanto, as visões de João não apenas nos falam sobre o que acontecerá no futuro, mas também nos ensinamentos para viver no presente. O Apocalipse é, acima de tudo, uma mensagem de fé inabalável, nos desafiando a olhar além das dificuldades e a confiar na promessa eterna de Cristo, que é a luz e a vitória para todo aquele que crê. João, o discípulo amado de Jesus, viveu uma vida cheia de provações, mas também de fidelidade e coragem. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele não sucumbiu às perseguições ou à violência, mas perseverou até o fim. Viver até uma idade avançada e ser o último dos apóstolos a morrer foi uma dádiva que refletiu a graça divina e o propósito de Deus para sua vida. Mesmo exilado na ilha de Patmos, longe de sua amada comunidade cristã, ele permaneceu firme na sua fé, tornando-se um símbolo de resistência espiritual. Sua história de sobrevivência não é apenas um relato de como um homem sobreviveu à morte iminente em um caldeirão de óleo fervente. Ela é uma testemunha poderosa de como a fé inabalável em Deus pode superar qualquer adversidade, não importa o quão grande seja o obstáculo. João, mesmo diante da morte e da solidão, manteve sua confiança em Cristo e viveu com a certeza de que Deus estava sempre com ele, guiando-o e protegendo-o. Mas o legado de João vai muito além das dificuldades que enfrentou. Ele foi um exemplo vivo do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo, pronto para sofrer por sua fé e manter-se fiel até o fim. Sua resiliência diante da perseguição, a sabedoria espiritual que ele compartilhou em seus escritos, e sua imensa liderança moral foram fontes de inspiração para gerações de cristãos que o seguiram. Seu evangelho, as cartas que ele escreveu e o Apocalipse que ele registrou não apenas desafiaram a primeira geração cristã, mas continuam a desafiar e a inspirar milhões de fiéis até hoje. Além disso, o legado de João é também um testemunho da proteção divina. Ele nunca foi abandonado, mesmo nos momentos mais difíceis. O fato de ter sobrevivido ao caldeirão de óleo fervente e vivido tantos anos depois disso não é um simples acaso, mas um sinal claro de que Deus tinha um plano grandioso para ele. Ele não apenas sobreviveu fisicamente, mas também espiritualmente floresceu, oferecendo ao mundo uma mensagem eterna de esperança, que permanece viva na palavra de Deus. A mensagem que João nos deixou é clara: a fé em Deus é o maior tesouro que podemos ter. Mesmo em face da perseguição, da dor e do exílio, a presença de Deus nunca nos abandona. João nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos permanecer firmes, pois Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele nos guiará até o fim. Sua vida é uma verdadeira prova de que a fé move montanhas, e que a esperança em Cristo é uma força transformadora que pode superar todos os desafios. João partiu dessa vida, mas seu legado permanecerá por toda a eternidade. Ele não apenas viu a vitória final de Cristo, mas foi um testemunho vivo de como Deus pode usar até as piores situações para cumprir seus propósitos. O legado de João é uma luz que ilumina nosso caminho e nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos de tribulação. A história de João é, sem dúvida, uma das mais poderosas que encontramos nas Escrituras. Ela nos ensina que, por mais que enfrentemos perseguições, dificuldades e desafios ao longo da vida, a fé em Deus tem o poder de nos manter firmes, mesmo nos momentos mais sombrios. João não apenas sobreviveu a uma tentativa de execução brutal, mas sua vida e seu testemunho continuam a impactar o mundo até hoje, mostrando-nos a verdadeira essência da coragem cristã. João, um homem que viveu à sombra da morte, desafiou todas as probabilidades, e sua fé foi recompensada com o maior de todos os milagres, a presença constante de Deus em sua vida.
Sua história não é apenas sobre um homem que escapou da morte física, mas sobre como a fidelidade a Deus pode nos levar a superar todas as adversidades. Ele nos deixou um legado eterno, a certeza de que, mesmo nas tempestades da vida, Deus nunca nos abandona e sempre tem um plano maior para nós. A mensagem de João, passada através de seus escritos e de sua vida, é um farol de esperança e perseverança. Ao enfrentarmos os desafios da nossa jornada, podemos olhar para sua história e ver que não estamos sozinhos. A fé, a coragem e a confiança em Deus podem transformar qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Se você foi tocado por essa história de fé e superação, lembre-se de que você também pode ser uma fonte de inspiração e esperança para os outros. Não deixe que as dificuldades da vida o façam desistir. Como João, permaneça firme em sua fé, pois o mesmo Deus que o sustentou em seu exílio e em suas provações está ao seu lado, pronto para guiá-lo em cada passo da sua jornada. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível de fé e resistência. E se você ainda não se inscreveu no canal O Livro do Aprendiz, faça isso agora para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta. Que a história de João nos lembre todos os dias da importância da fé e da coragem diante das adversidades. Até o próximo vídeo, e que a fé continue a nos guiar e fortalecer em nossa jornada.